A batalha era intensa. Os soldados estavam cansados e cada minuto que passava diminuía as chances de vitória. O sol já começava a descer no horizonte e a escuridão se aproximava lentamente. Naquele tempo, lutar à noite era extremamente perigoso e muitas vezes significava derrota certa. Josué sabia disso e também sabia que precisava agir rápido. Mas naquele momento, não havia mais estratégias humanas suficientes. Foi então que ele tomou uma decisão que ninguém jamais havia tomado antes. Em meio à batalha, diante de todos, ele olhou para o céu e fez um pedido impossível. Ele pediu para que o sol parasse. Imagine esse momento: o silêncio, a tensão, a incredulidade de todos ao redor. Um homem pedindo para o sol parar no céu. E então, algo aconteceu. Segundo o relato bíblico, o sol simplesmente não se moveu. O dia se prolongou, a luz permaneceu e o tempo pareceu parar. Aquilo que parecia impossível aconteceu diante dos olhos de todos. Com mais tempo, Israel continuou lutando e venceu a batalha. Mas o que mais chama a atenção nessa história não é apenas a vitória, é o que aconteceu no céu. Um evento que desafia a lógica, a ciência e até a compreensão humana. Muitos se perguntam: isso foi realmente um milagre? Ou existe alguma explicação que ainda não entendemos? A Bíblia descreve esse momento como único, algo que nunca havia acontecido antes e nunca voltou a acontecer da mesma forma. E talvez o verdadeiro significado dessa história vá além do que conseguimos explicar. Talvez não seja apenas sobre o sol ou sobre o tempo, mas sobre fé, sobre acreditar, mesmo quando tudo parece impossível, sobre confiar, mesmo quando não há saída aparente, porque naquele momento, Josué não confiou em sua força. Ele confiou em algo maior. E essa história continua viva até hoje, intrigando, inspirando e levantando uma pergunta aí: se eu te dissesse que houve um dia em que o sol simplesmente parou no céu? Pode parecer impossível, mas esse evento está registrado na Bíblia e até hoje intriga milhares de pessoas. Naquele tempo, o mundo era completamente diferente do que conhecemos hoje. Guerras eram constantes. Conflitos aconteciam com frequência. E a sobrevivência dependia da força, da estratégia e da coragem. O povo de Israel vivia cercado por inimigos poderosos. Nações que queriam destruir tudo, tomar suas terras e acabar com sua história. Após a morte de Moisés, um novo líder precisou assumir essa responsabilidade. Josué, um homem forte, determinado e com uma missão extremamente difícil: conduzir seu povo em meio ao perigo, às batalhas e à incerteza constante. E foi justamente em uma dessas batalhas que algo extraordinário aconteceu. Israel estava enfrentando uma aliança de reis, um exército numeroso, organizado e preparado para a guerra. A batalha já durava horas. O cansaço começava a tomar conta, e cada segundo parecia decisivo. Os soldados lutavam com tudo o que tinham, mas o tempo estava contra eles. O sol começava a descer lentamente no horizonte, e com ele vinha a escuridão. E naquele tempo, a escuridão significava perigo. Lutar à noite era arriscado, confuso e muitas vezes levava à derrota. Josué sabia disso. Ele sabia que precisava terminar aquela batalha antes que o dia acabasse. Mas naquele momento, não havia mais estratégias suficientes, não havia mais tempo, e humanamente, a vitória parecia impossível. Foi então que algo inesperado aconteceu.
Em meio ao caos da batalha, ao som das espadas, a poeira no ar, Josué parou. Ele olhou para o céu e fez um pedido que ninguém jamais havia feito antes. Ele pediu para que o sol parasse. Imagine esse momento. O silêncio ao redor, a tensão no ar, a incredulidade de todos que estavam ali. Um homem, em meio à guerra, pedindo para o sol parar no céu. E então, algo aconteceu. Segundo o relato bíblico, o sol simplesmente não se moveu. O tempo pareceu parar. A luz permaneceu no céu, como se o dia tivesse sido estendido. Aquilo que parecia impossível aconteceu. E com mais tempo, Israel continuou lutando. Avançou, resistiu e venceu aquela batalha. Mas o que mais impressiona nessa história não é apenas a vitória. É o que aconteceu no céu. Um evento que desafia a lógica, a ciência e até a compreensão humana. Muitos se perguntam: isso foi realmente um milagre? Ou existe alguma explicação que ainda não conhecemos? A Bíblia descreve esse momento como único. Algo que nunca havia acontecido antes e nunca voltou a acontecer da mesma forma. E talvez o verdadeiro significado dessa história vá além do que conseguimos entender. Talvez não seja apenas sobre o sol ou sobre o tempo, mas sobre fé, sobre acreditar, mesmo quando tudo parece impossível, sobre confiar mesmo quando não há saída, porque naquele momento Josué não confiou em sua força, ele confiou em algo maior. E essa história continua viva até hoje, atravessando gerações, intrigando pessoas e deixando uma pergunta no ar: até onde vai o poder da fé? E você acredita que isso realmente aconteceu? Importante. Até onde vai o poder da fé? E você acredita que isso realmente aconteceu?